base que a gente vai usar hoje está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versos... É um pouco longo, né? Do 17 até o 34. Eu estou lendo aqui na NVT. Nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los. E quando vocês se reúnem, fazem mais mal do que bem. Primeiro eu ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja. E até certo ponto eu suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheçam os que são aprovados. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a sua própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja e humilhar os pobres? O que devo fazer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite que o Senhor foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: Esse é o meu corpo, que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Esse é o cálice da nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer o pão e beber o cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamentos sobre si mesmos ao se reunirem. Eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos depois que chegar aí. 1 Coríntios 11, 17 ao 34. A gente tem notícia de que havia pelo menos mais uma ou duas cartas aos Coríntios, né? Essas duas cartas que fazem parte das Escrituras nem são a primeira e a segunda, aparentemente são a segunda e a quarta carta das epístolas paulinas para a igreja de Corinto. E ele aqui tá... A gente sabe disso porque ele faz observações. Da outra carta que eu mandei e tal. Então, ele dá a entender que havia uma comunicação mais frequente, né? Pelo menos 4 cartas aí. O contexto aqui que Paulo está trazendo para a igreja de Corinto é que, primeiro, a ceia que eles celebravam não era uma ceia simbólica, simplesmente. Não era um copinho e um biscoitinho, um pedacinho de pão, mas era uma refeição de fato, né? A ceia era celebrada como a gente faria hoje um junta-panela. Eu já tive a oportunidade de fazer alguns aqui em casa e, em geral, as pessoas trazem comida e a gente senta e reparte, né? A pessoa não come a comida que ele trouxe, mas todo mundo come junto o que todo mundo trouxe, né? E em Corinto haviam alguns irmãos que eram mais abastados, mais ricos, e pelo que Paulo explica nesse texto, esses irmãos se isolavam e compartilhavam entre si, né? Compartilhavam apenas com aqueles iguais a eles. Chegavam a ficar bêbados. Você já parou para pensar que refeição era essa? Que era a ceia do Senhor? O cara ficava bêbado, não era um cálice de vinho, né? Com a quantidade de vinho que levavam. E, de repente, talvez algum irmãozinho nem levasse vinho. Não tinha condição de ter vinho. E ficava sem. Ia participar da ceia do Senhor e não tinha vinho para ele, porque o outro ficou bêbado de tanto tomar vinho.
Nisso eles humilhavam os irmãos mais pobres, né? Porque não estavam respeitando o princípio da equidade. Acho que a gente já falou disso em alguma reunião. Equidade é quando você respeita as diferenças e trabalha para equalizar essas diferenças. Então, quem menos tem é quem mais recebe. E quem mais tem é quem mais dá. Né? A gente pode observar esse princípio desde o Antigo Testamento com muita clareza. Quando Deus fala acerca das ofertas de sacrifício, quem tinha muito dinheiro dava uma ovelha. Quem tinha menos dava uma rolinha. Quem não tinha nada dava um bolo. Fazia um bolo de farinha e ofertava aquele bolo de farinha. Então as ofertas eram de acordo com a capacidade financeira de cada pessoa. E o nome disso, o princípio que rege essa ideia, é o princípio da equidade. Muitas vezes a gente ouve falar em igualdade, né? Mas igualdade parte de uma ideia que todos são iguais. A gente tem uma Constituição, por exemplo, que afirma que todos são iguais diante da lei e a gente dá risada disso, porque uns são mais iguais do que outros, né? Diz a camisa do Wellington, Revolução dos Bichos, né? Uns são mais iguais. Então, nem todos são iguais, né? E a lei mosaica e toda a escritura leva isso em conta ao promover a equidade. E esses irmãos não estavam respeitando esse princípio de equidade. Paulo chama essa postura desses elitistas de não discernir o corpo. Olha só, eu já ouvi muitas vezes que não discernir o corpo era comer a ceia estando em pecado. Eu não vejo dessa forma, eu não faço essa leitura. Observando o texto todo, o que ele está chamando de não discernir o corpo é não discernir o meu irmão, que faz parte do corpo de Cristo. É não levar em conta o meu irmão, é humilhar o irmão que é mais pobre. Quando eu faço isso, eu não estou discernindo o corpo, ou não estou honrando o corpo, como diz aqui na NVT. Eu estou desonrando o meu irmão. Na prática, então, examine a si mesmo. O irmão deve analisar a sua relação com o corpo de Cristo. Quando ele diz examine-se a si mesmo e coma, ele está falando, pare e pensa, como é que está a sua relação com o seu irmão? Você tem honrado o seu irmão? É a forma que você está celebrando a ceia, ela honra o seu irmão? E aí coma. Analise isso e coma. Ou seja, o texto em nenhum momento diz não coma. Que é uma prática também, que eu já vi. A pessoa fala, eu não estou bem, não vou comer. Pera. Se você não está bem, é um motivo para você comer. Se você reconhece, é porque você analisou. Se você não se reconhece indigno, provavelmente você não se analisou o suficiente. Tá faltando analisar alguma coisa. Você acha, não, eu tô bem com Deus. Fala, cara, então analisa melhor aí, porque ninguém tá bem com Deus. Ninguém está bem com Deus. Nós só temos paz com Deus por causa desse corpo e por causa desse sangue. Senão nós não teríamos paz com Deus. Então essa avaliação ajuda a gente a lembrar da nossa dependência do sacrifício de Jesus. Essa análise que fazemos ao partilhar da ceia, ao comer da ceia, tomar, ajuda a gente a observar o nosso entorno, nossa relação com os irmãos, e observar como está a nossa relação com Deus. E ao olhar para tudo isso, a gente entende, eu sou dependente. Eu sou dependente. O sacrifício de Jesus é necessário. Sem ele, não tenho condições. Então, isso leva a gente a uma questão de simbolismo, né, que é talvez o ponto mais chave da questão da ceia e é aquilo que nós mais ouvimos falar, né? A gente cantou agora o trecho lá de João 14, né? Em que Jesus fala, entre outras coisas, ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar lugar para vocês. A gente tem uma leitura também desse texto, muitas vezes ligada diretamente à morada celestial. Não sei se com vocês é assim, mas a minha primeira leitura sempre foi essa, de que Jesus estava falando de moradas celestiais. Eu vou preparar lugar para vocês, eu vou preparar o céu, como se o céu não estivesse preparado já. Mas, enfim, era essa a leitura que se fazia.
Mas se a gente fizer uma leitura um pouquinho mais crítica, um pouquinho mais aprofundada do texto, Jesus está enviando os seus discípulos. Ele está dizendo: eu vou mandar o Consolador e ele vai conduzir vocês. Ele vai conduzir vocês a toda a verdade, né? A gente acabou de cantar tudo isso. Então Jesus, talvez aí, nessa leitura mais aprofundada, e eu desafio vocês a lerem João, o capítulo 14, eu acho que vai ser muito proveitoso, numa leitura mais cuidadosa, a gente vai perceber que Jesus estava falando de casas de verdade, de casas físicas mesmo. De locais, a casa de meu pai tem muitas moradas. Há muitas moradas na casa do meu pai. Hoje a gente está aqui, reunido, casa do pai, e cada um está numa localidade, né? Quando Jesus estava enviando, ele nesse trecho, inclusive, ele fala para eles: vocês chegando numa cidade, vocês procurem uma casa digna e fiquem nela, né? E se não te receberem lá, bata o poeira do pé e vai para a próxima. Então Jesus estava instruindo eles acerca das casas, sim, que eles deveriam se hospedar fisicamente mesmo, né? E Jesus estava preparando esse lugar. Para e pensa um pouquinho o que aconteceu com Pedro lá com o Cornélio, né? Que Jesus preparou o lugar para ele chegar lá, entre os romanos, né? E anunciar o evangelho entre os gentios. Jesus estava preparando uma casa, uma morada, para que Pedro chegasse e anunciasse o evangelho. Então, Jesus está presente quando nós partimos o pão, nós entendemos isso, né? Quando nós tomamos o vinho, ele disse que deveríamos fazer isso até que ele viesse. Então, esse período em que ele está conosco, ele está simbolicamente entre nós, uma presença, uma conexão remota. Jesus está no meio de nós, né? Ele não está fisicamente aqui, mas ele está onde nós nos reunimos. Então, Jesus está presente na ceia, no partir do pão. Os católicos chamam isso de Eucaristia, né? Eles acreditam que o pão, de fato, se transforma no corpo de Cristo e o cálice se transforma no sangue de Cristo. Nós, ou a maioria protestante, acredita mais como símbolos da presença de Jesus, que nós não precisamos não é só quando nós temos um pão que Jesus está entre nós. Ele está entre nós porque nós somos seu corpo. Ao celebrar a nossa ceia, nós nos conectamos além do próprio Jesus, nós nos conectamos com irmãos ao redor do mundo. Para e pensa, quando a gente parte o pão, quantas pessoas ao redor do mundo estão partindo o pão naquele exato momento? Celebrando a morte do Senhor, celebrando a redenção pelos nossos pecados, a solução para o pecado. Quantos irmãos estão fazendo isso no mesmo exato momento? E quando nós fazemos isso, todos nós, no mesmo exato momento, estamos conectados. Porque nós estamos celebrando uma mesma ceia, estamos partindo de um mesmo corpo, e estamos tomando um mesmo sangue, né? E também, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar lugar para vocês. Num terceiro nível, essa ceia transcende o tempo. Porque Jesus partiu o pão com os 12, e quando nós partimos, nós nos unimos a eles lá atrás também. Nós estamos partindo do mesmo corpo que Jesus partiu naquele dia. E os que ainda vão partir no futuro. Então nós temos um link de espaço e tempo, um portal através do qual nós nos unimos com todos aqueles que professam a fé em Jesus. A ceia é esse momento de comunhão que transcende tempo e espaço. Nós partimos o pão com os irmãos que estão em outra localidade, nós partimos o pão com os irmãos que estão em outro tempo, em outro calendário, em outra era, e estamos todos unidos, partindo do mesmo corpo, porque Jesus morreu uma vez só, né? A Bíblia diz que como o pecado entrou por um só homem, também a redenção por um só homem. Então a ceia é o momento de união de todo o corpo de Cristo, não só de uma localidade. Não é porque eu peguei, parti o pão e entreguei para Dani que eu tenho comunhão só com ela.
Eu tenho comunhão nesse momento com todo o corpo de Cristo que celebra a mesma ceia, que parte o mesmo pão e que toma do mesmo cálice, apesar de fisicamente ser outro pão e outro cálice. Mas somos um só corpo. Isso me leva a uma conclusão de que toda ceia, aí é um pouquinho difícil, um pouquinho polêmico, mas eu vou dizer, toda ceia é online. Não existe ceia que não seja online. Toda ceia é remota. Toda ceia é celebrada à distância, de tempo, de espaço, e em todas elas são a mesma ceia. Nós estamos partindo do mesmo corpo. Ela envolve a multidão de irmãos que não estão corporalmente presentes, mas que professam a mesma fé. E discernir essa conexão, discernir que eu sou um com eles, discernir que eu estou partindo do pão com o apóstolo Paulo que escreveu esse texto, é também discernir o corpo de Cristo. É entender que o corpo de Cristo não sou eu. O corpo de Cristo não é o meu grupinho, a minha turminha. As pessoas que pensam parecido comigo, ou que têm uma classe social parecida com a minha, como é a crítica que Paulo está fazendo aqui, mas todos aqueles que partem do mesmo pão, estão unidos na mesma fé e são o corpo de Cristo. Eu já falei uma vez que eu não entendo que uma pessoa chegue à estatura de varão perfeito. Eu não faço essa leitura desse texto. Que um cristão vá se tornar a estatura de Cristo. O texto diz que até que todos cheguemos. Então o texto está falando de uma comunidade plural. Juntos nós formamos, né? Eu ouvi esses dias atrás o pastor da Bethany Church dizer que discipulado é como se as pessoas fossem peças de Lego. Não é um conteúdo que você passa, é uma conexão que você estabelece. E conectando pessoas, você forma algo muito maior. Pedro diria que nós somos pedras vivas, que edificados formamos uma casa espiritual para Deus, em espírito. Né? Eu já falei em um ampulheta que, para mim, nós juntos formamos um megazord. E cada um com as suas habilidades, com aquelas que Deus deu por sua graça, né? Cada um com os seus talentos, seus dons, cada um com os seus ministérios, com os seus defeitos também. Com tudo aquilo que nós somos, nós somamos e formamos o corpo de Cristo, que é um megazord. E aí sim, juntos nós somos estatura de varão perfeito. Como comunidade de fé, nós somos estatura de varão perfeito. Agora, nenhum de nós pode dizer, eu sou. Nenhum de nós pode dizer, eu sou a imagem de Jesus. Né? Nós lutamos para coletivamente representarmos bem Jesus na Terra, como igreja, sermos luzeiro, né? Apesar de muitas vezes nos decepcionarmos, né? Muitas vezes a gente olha para a igreja e fala, meu Deus, o que estão pensando de Jesus? Com o que esses caras estão fazendo? Que testemunho esse povo está dando? Que Jesus que eles estão mostrando para o mundo? E eu já ouvi algumas vezes e é algo que mexe comigo, é que talvez para alguns você seja o único evangelho que ele vai poder ler. E você seja o único Cristo que ele vai poder ver. Né? E nós precisamos honrar essa posição, né? Precisamos coletivamente nos portar como corpo de Cristo, né? Precisamos assumir essa posição de que somos representantes, embaixadores do reino. Então vamos lá para os finalmente. Esses 3 aspectos que eu falei, a presença de Cristo entre nós, a presença dos outros irmãos que celebram a ceia nesse exato momento, e a presença de outros irmãos que celebraram e celebrarão a ceia ao longo da história, é que compõe esse corpo de Cristo, né, que transcende tempo e espaço, e que está manifesto quando nós partimos o pão e tomamos do cálice. Jesus morreu pelos pecados daqueles que pecaram antes dele ter nascido e por aqueles que pecaram depois dele ter nascido. Aqueles que vieram antes, quando a gente falou de fé, a gente falou disso, né? Foram justificados pela fé, né? Mesmo pecando. Eles foram justificados porque creram no sacrifício de Jesus, no sacrifício vicário.
Então Jesus ele não estabeleceu uma frequência para que essa ceia deveria ser celebrada, né? Mas ele disse que ela deveria ser celebrada até que ele venha. E até que ele venha é a mesma ceia. A ceia nunca acaba. A ceia não é interrompida, ela está sempre sendo celebrada. E a ceia, a igreja já celebrou ela em diversos contextos na história. Como a gente leu aqui, a ceia do templo lá dos Coríntios era uma refeição gigante. A última ceia que eu comi era um pão puma e um suquinho de uva, né? Ela foi se adaptando ao longo do tempo, né? Aos contextos locais, né? O que nós não podemos é deixar de obedecer essa ordenança, essa ordem de Jesus, que nós deveríamos fazer isso até que ele venha. E esse é um dos nossos desafios. Esse é um dos nossos desafios como comunidade. Nós nos reunimos virtualmente, né? E há várias coisas que eu já compartilhei com alguns de vocês que me preocupam em como celebrarmos, como devemos celebrar virtualmente. E a ceia é uma delas. Então eu queria abrir para a aplicação, né, para que a gente compartilhe com essa ideia no ar. Podemos partilhar da ceia nas nossas reuniões online? Sim, não, como, por quê? E o microfone está aberto para todo mundo participar agora. Totalmente. Eu não vejo problema algum. Uhum. Concordo com o Curitibano, totalmente. Inclusive, já ia quase pegar o vinho lá e tal. Eu já fazia um churrasco já. Churrasco. Legal, gente. Alguém tem algo a comentar sobre isso? Sobre esse tema? Algo a complementar? Eu concordo com o relator Giancarlo. Acompanha o relator? Massa. Então a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Na semana que vem, vai ser, por um acaso, vai ser o primeiro sábado do mês, né? Não que seja uma regra, tá? Não, vamos fazer todo encontro, vamos comer. Pode ser também. O que vocês acham? O que vocês acham melhor? Eu não vejo problema algum de fazer toda semana ou uma vez por mês. Você parar um galão de 5 litros aqui, você vai falando e eu vou tomando. O duro é se lembrar depois, hein, do que foi falado. Não, pra ganhar você já ouviu o pessoal que chama Bible and Beer? Já na África do Sul. Legal. Os caras na África do Sul, com cerveja e charuto, cachimbo e tal. Eu acho muito massa, mas eu acho difícil lembrar depois de tudo que foi dito. Aí reúne a semana toda. Mas tá tranquilo tá tranquilo, né? Que aqui fica gravado, então sem problema. É verdade. Eu estava procurando um comentário do Leonardo Boff sobre isso, mas eu não achei aqui agora. Mas se eu achar depois eu mando, porque os comentários dele são muito bons sobre isso. Eu gosto muito. Legal. O Boff, como todo bom católico, ele vai ter a preferência por celebrar sem toda a reunião, né? Sim. E eu, como ele, penso de forma sacramental, mas isso é outra conversa, né? Mas, enfim. Mas sem problemas. Também não sei se a gente precisa definir algo como pão e suco, pão e vinho, qualquer coisa, né? Eu lembro do pessoal da Capital Augusta, lembra? Que fazia com Coca e Cheetos, Coca e Doritos. O pão e o vinho, Jesus usou ali... Porque era o que tinha, né? A cultura deles. Era o que tinha. É o que tinha. Não foi uma... Não é uma... Ele fez uma espécie de apropriação cultural. Era a prática. Eles se reuniam, comiam, e num momento da comilança, servia o vinho e era o momento de todo mundo aquietar para ouvir que alguém ia falar. Era essa a prática, né? Dos sindicatos, das reuniões que tinham na época. E Jesus usa essa mesma reunião, desse mesmo modelo, só que ele dá significado, né? Para esses elementos que já faziam parte da cultura, né?
Então, não é o a gente faz uma que votação no grupo, cada semana com uma comida e uma bebida. É porque a gente tá. Não, é porque a gente tá. É porque a gente tá realmente, né, de Curitiba ao Pará. Sim. Então, tem uma variedade. As realidades são realidades diferentes. Realidades, não sei exatamente se é a palavra. Cultura. Coisas diferentes, né? Então, contextos diferentes, exato. O suco de uva é o básico, Mas planta uva e pão de batata. Pode ser um pão de batata, pode ser uma coxinha. Planta uva e pão de batata. Mas a gente vai estar partilhando do mesmo corpo e do mesmo sangue. Exato. Esse é o ponto central aí. A gente chama um católico que transforma Fantão em vinho. Tá certo. Bom, gente, é isso. É isso que a gente ia conversar hoje. Eu trouxe uma leitura um pouco rápida, né? Que hoje a gente tem menos tempo. Uma leitura um pouco rápida sobre minha percepção aí de ceia. O Lepe já levantou uma bola aí, que eu acho que é um assunto um pouco mais aprofundado, né? De entender, de entendimento da ceia, né? Existem variedades aí de forma de interpretar. Mas a princípio, não sei se o Lepe consegue ver da mesma forma, mas a princípio eu entendo que a prática talvez seja mais importante do que a teorização. Sem dúvida. Eu não tenho o menor problema com isso, né? Uhum. Nenhum problema. Talvez até entre os discípulos eles não tivessem tanta clareza assim, ou tanta dissecado tanto assim, né, o assunto. É legal a gente aprofundar, né? Até para ouvir, entender, aprender. Mas acho que a princípio, se a gente começar a celebrar, já é um ganho, já é uma coisa muito positiva. Sim, é muito mais importante mesmo. Show de bola, gente. E alguém tem algum motivo para a gente estar intercedendo hoje? Digam. Eu acho que é aquela minha luta ainda que eu estou passando para Deus me fortalecer, pessoal, porque a cada dia está difícil. Parece não. O inimigo está tentando me derrubar de todo jeito. Até a diretora falou comigo. Falou nesses termos, assim, que iria me proteger até em outubro, que ela vai embora. Então, ela me aconselhou a sair da escola no final do ano, procurar. Porque, assim, não sei o que aconteceu do nada, estão fazendo umas intrigas, eu não sei. E eu fico no cantinho quieta lá. É para você ver como que é espiritualmente, né? Que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é espiritual mesmo. E quando você está fazendo as coisas de Deus, né? Ainda fala em perseguição, essas coisas são perseguições que a gente sofre, né? Mas, assim, peço oração de vocês para me manter firme e conseguir, né, fazer a obra que o Senhor quer lá, naquele lugar. E também amar, porque eu falei para minha diretora, né? Amar quem nos ama é muito fácil, mas amar o inimigo, esse sim é difícil, é um desafio. E quando a gente escolhe em Jesus, né, fazer a vontade dele, eu vejo que ele nos transforma, o caráter dele mesmo. Então, ele coloca a gente em situações para a gente poder vencer isso, né? A gente tem as nossas dificuldades, as nossas limitações, mas quando a gente escolhe servir a ele, ele vai colocar a gente nas situações, né? Então, eu peço oração nisso. O Rafa falou no grupo agora da questão que ele não pôde participar por causa da cachorrinha dele também.
que tá infectada, quer dizer, comeu chocolate, e daí chocolate é tóxico para cachorro, né? Daí tá no hospital, tá internado e em observação. Nossa. É bem ruim quando o cachorro tá em observação no hospital. A gente passou Nossa, a gente fica muito mal. Porque é como se fosse, né? Um membro da família, né? A gente trata com esse carinho, então é complicado mesmo. E cachorro gosta de chocolate, porque ele gosta, é pastoso, né? Eles gostam dessa textura, né? Sabe uma coisa que faz mal para cachorro também? Uma coisa que faz mal para cachorro, que para as patas, assim, a musculatura? Macadâmia. É mesmo? Nozes. Faz mal para cachorro. Bom saber. É tóxico também. É caro, é uma delícia, mas quanto mais vai dar para cachorro, né? Mas se cair no chão, não pode dar para cachorro. Uhum. Bom saber. Olha só. Valeu a dica aí. Legal. Vamos orar também pelo Rafa. Sim, com certeza. Mais alguém? Mais alguma coisa pra gente? Foi tudo bem na cirurgia do meu avô. Exatamente isso que eu ia te perguntar. Deus, então nós vamos eu tava esperando você falar disso. Eu falei, será que lembrei. Que legal. Acho que a gente vai passar lá amanhã, dar uma olhada nele. Ele de longe, já teve alta, não? Tá internado? Já, voltou para casa ontem mesmo. Mas maravilha, nossa. Tá com uns pontos assim, tá feio. Uhum. Sei. Né? Mas tá tudo bem. Mas ele cuidando direitinho, Matheus, fazendo bem direitinho. Estão cuidando dele, né? Porque ele não se cuida, na verdade. Aham. Tem que ficar em cima, né? Eu sei por causa do meu pai também, quando fez, a gente ficava em cima. Mas a princípio tá tudo certo. Graças a Deus. Outra coisa para agradecer, pessoal, oração pelo meu pai também, ele tá ótimo. Ai, que ótimo. Que bom. Saiu do hospital, não pegou corona, nada dessas coisas, está muito bem. A úlcera já está cicatrizando, não está sangrando mais. Louvado seja o nome de Deus. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Legal. Como é o nome dele mesmo, Lepe? Eu estava procurando aqui, eu tinha anotado em algum lugar, mas... Osmário. Muito bom. Legal. Vamos orar, então. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos feito o Senhor tem nos unido em coração, em mente, Senhor, e nos levado a esse lugar de nos importar,